você é fã de MMA, sabe que existem momentos que transcendem o esporte. Não são apenas nocautes, são explosões de pura genialidade, força e técnica que entra pra história. Hoje, vamos embarcar numa jornada pelos 10 nocautes mais memoráveis do UFC. Aqui, cada golpe tem um contexto, uma emoção e consequência que moldaram a carreira dos lutadores envolvidos. Então, prepare-se para momentos que deixaram os comentaristas sem palavras, os fãs de boca aberta e os adversários sem chão. Bem-vindos ao Top 10 melhores nocautes do UFC. O Vincent Prus vs Corey Anderson. Abrindo nossa lista, temos o Vincent Prus, um lutador conhecido por suas finalizações criativas e força explosiva, enfrentando Corey Anderson, mestre em pressão e volume de golpes. A luta começou com Anderson impondo seu ritmo, dominando o espaço e tentando anular as armas de Sam Prus. Por 2 rounds, parecia que Anderson estava no controle total, e Sam Prus é o tipo de lutador que não precisa de muito para virar o jogo. No 3º round, quando o Anderson tentou encurtar a distância mais uma vez, o Vince leu o movimento com precisão cirúrgica. Ele soltou um chute alto que conectou com uma força impressionante. O barulho ecoou na arena e Anderson caiu imediatamente, sem chance de recuperação. Esse nocaute foi um lembrete do poder explosivo de Vince, capaz de mudar qualquer luta com um único golpe. Para Corey Anderson, foi uma dura lição sobre como um momento de descuido pode custar caro no octógono. Alexander Hakik vs Jimi Manuwa. Na 9ª posição, temos Alexander Hakik vs Jimi Manuwa, um confronto entre a experiência de um veterano e o talento promissor de um jovem em ascensão. Manuwa, com sua reputação de striker temido, trouxe toda a sua agressividade para o octógono, enquanto Hakik estava ali para provar que seu lugar entre os melhores já era inquestionável. Logo nos primeiros segundos, Hakik deixou claro que o respeito seria conquistado com golpes precisos e uma estratégia impecável. Ele dominou a distância, evitando os ataques de Manuwa e preparando o terreno para o que viria a seguir. Em um momento que parecia ensaio, Hakik desferiu um chute alto que conectou perfeitamente na cabeça de Manuwa, selando o destino da luta. Esse nocaute não foi apenas uma vitória, foi uma demonstração que o Hakik é um dos nomes mais perigosos da divisão. Para Jimi Manuwa, esse foi o capítulo final em sua carreira, encerrando sua trajetória com um dos nocautes mais memoráveis do UFC. Hakik mostrou que, às vezes, basta um golpe para transformar potencial em realidade. Rampage Jackson vs Wanderlei Silva 3. Quando falamos de rivalidade lendárias no MMA, Rampage Jackson e Wanderlei Silva são 2 nomes que sempre vêm à mente. O 3º confronto entre esses titãs do UFC carregava não só a tensão de suas batalhas anteriores, mas também o peso da expectativa de um desfecho épico. Jackson, com sua força bruta e postura implacável, buscava vingança depois de 2 derrotas devastadoras para Silva no Pride. Já Wanderlei, o cachorro louco, queria provar que continuava sendo o algoz definitivo de Rampage. Desde o início, o combate foi intenso. Wanderlei apostou em sua agressividade característica, avançando com combinações de golpes e buscando encurtar a distância. Rampage, porém, estava determinado e mais estratégico, bloqueando ataques e esperando a oportunidade perfeita. E ela veio. No 1º round, após escapar de uma sequência de Wanderlei, Rampage encaixou um gancho de esquerda brutal. Wanderlei caiu apagado, sem chance de recuperação. Para Rampage, esse não foi apenas um nocaute, foi redenção. Ele não só encerrou uma das maiores rivalidades do MMA, mas também solidificou sua posição como um dos maiores pesos meio pesados de todos os tempos. Lyoto Machida vs Vitor Belfort. Na 7ª posição, temos 2 ícones do MMA brasileiro. Esta luta, que aconteceu no UFC 224, trouxe um confronto de gerações e estilos. Belfort, conhecido por sua explosão e histórico de nocautes rápidos, enfrentava Lyoto, mestre do karatê e famoso por sua paciência e precisão cirúrgica. Os 2 lutadores mostraram respeito nos primeiros minutos, medindo a distância e aguardando a oportunidade certa. Enquanto Belfort buscava encurtar a distância com seus socos explosivos, Lyoto mantinha-se calmo, analisando cada movimento do adversário. No 2º round, veio um momento decisivo. Com uma postura firme, Lyoto executou um chute frontal perfeito, um golpe tão rápido e preciso que pegou o Belfort completamente desprevenido. O impacto no queixo foi o suficiente para apagar as luzes de Vitor. Esse nocaute não apenas demonstrou a técnica de Machida, mas também serviu para uma despedida simbólica para Belfort, que anunciou sua aposentadoria logo após a luta. A despedida de um ícone e a reafirmação de outro como um dos melhores finalizadores da história do UFC. Lyoto Machida vs Rashad Evans. Na 6ª posição, temos um dos momentos mais icônicos da história do UFC, a disputa pelo cinturão dos meios pesados entre Lyoto Machida e Rashad Evans, no UFC 98. Esse combate foi uma aula de estratégia, precisão e o ápice da era Machida. Rashad Evans, campeão invicto até então, era conhecido por suas combinações, explosividade e técnica. Porém, do outro lado do octógono, Lyoto Machida trazia algo novo, seu estilo único de karatê, que priorizava o contra-ataque e o controle da distância. Desde o início, ficou claro que Evans teria dificuldade para lidar com a movimentação fluida de Machida. O 1º round foi um estudo de estratégia. Machida frustrava as investidas de Evans, escapando dos golpes com maestria e respondendo com ataques precisos. O público começou a perceber que estava diante de algo especial. Já no 2º round, o mestre do karatê começou a acelerar o ritmo. Ele conectou um chute alto que abalou Evans, mostrando que estava no controle total. Então, o momento definitivo chegou. Machida pressionou, encurralando Evans contra a grade. Lyoto conectou um direto no queixo de Rashad, seguido de uma sequência brutal que encerrou a luta. Evans caiu desfigurado e Machida foi declarado o novo campeão dos meios pesados. Essa vitória foi o início da era Machida. Ele trouxe um novo nível de artes marciais para o UFC, provando que o karatê tinha um lugar entre as disciplinas mais eficazes do MMA. Rashad Evans vs Chuck Liddell.
Falando em Rashad Evans, ele também protagonizou um dos nocautes mais marcantes contra o talento Chuck Liddell no UFC 88. Essa luta marcou a colisão de gerações. De um lado, o jovem ágil Rashad Evans, e do outro, Chuck Liddell, um dos maiores ícones do MMA, conhecido por sua mão pesada e resistência lendária. Nos primeiros minutos, a luta foi equilibrada. Liddell tentou ditar o ritmo com seus ataques, enquanto Rashad focava em sua movimentação e contra-ataques. Então, no segundo round, aconteceu um momento que ninguém esperava. Liddell avançou, mas Evans, com reflexos apurados, antecipou o movimento e respondeu com um overhand de direita avassalador. Chuck caiu completamente apagado, enquanto o público ficava em choque. Para Rashad, foi a luta que colocou no caminho para conquistar o cinturão dos meios pesados, enquanto para Liddell foi o começo do fim de uma carreira brilhante. Rich Franklin vs Chuck Liddell. Na quarta posição, trazemos uma luta que marcou o início de uma nova era e o fim de um capítulo glorioso no UFC. No UFC 115, Rich Franklin enfrentou Chuck Liddell em um combate que prometia ser explosivo. Para muitos, essa seria a última chance de Chuck voltar a brilhar no octógono, enquanto Franklin buscava reafirmar sua posição entre os grandes da divisão. O primeiro round foi intenso, com ambos os lutadores trocando golpes de forma agressiva. Liddell mostrou flashes de sua última forma, pressionando Franklin com combinações que lembravam seus tempos de reinado. Franklin, no entanto, manteve a compostura, mesmo após sofrer uma lesão no braço ao bloquear um chute. Mas, como diz o ditado no MMA, um golpe pode mudar tudo, e foi exatamente isso que aconteceu. Nos segundos finais do primeiro round, enquanto Liddell avançava para mais uma sequência, Franklin conectou um cruzado da direita que colocou Liddell para dormir, e o árbitro não teve escolha a não ser encerrar a luta. Esse nocaute foi emblemático por várias razões. Para Rich Franklin, foi uma demonstração de coragem e habilidade, superando a adversidade e entregando um golpe quando mais importava. Para Chuck Liddell, foi o fim de uma era, marcando sua última luta no UFC, Dan Henderson vs Michael Bisping. Chegando ao terceiro lugar, temos uma das rivalidades mais intensas do MMA, combinando com um dos nocautes mais devastadores da história do UFC. No UFC 100, Dan Henderson e Michael Bisping subiram ao octógono com mais do que apenas uma vitória em jogo. Havia orgulho, rivalidade e provocações acumuladas por meses. Bisping, conhecido por seu estilo falador e provocador, vinha de uma boa sequência e estava confiante. Já Henderson, um veterano lendário, tinha experiência e a potência para calar qualquer adversário. Durante a luta, Bisping cometeu um erro de circular repetidamente para o lado da mão direita de Henderson. No segundo round, Henderson aproveitou o momento perfeito. Ele lançou um overhand de direita tão poderoso que parecia carregar anos de frustração e desejo de silenciar seu oponente. E como se o impacto inicial não fosse suficiente, Henderson ainda desferiu um salto com um soco de martelo, com um ponto de exclamação no que já era um dos maiores nocautes de todos os tempos. No MMA, provocação tem um preço. Kamaru Usman vs Jorge Masvidal. No segundo lugar da nossa lista está um confronto que redefiniu o que significa lutar para finalizar. Kamaru Usman e Jorge Masvidal se enfrentaram pela segunda vez no UFC 261, com um campeão peso meio médio determinado a mostrar que não era apenas um grappler dominante, mas também um striker letal. Masvidal, sempre confiante, entrou no octógono com seu carisma habitual, depois de um primeiro confronto que terminou em decisão. Muitos acreditavam que ele tinha a fórmula para lidar com Usman. O que ninguém esperava, no entanto, era o que estava por vir. Desde o início da luta, Usman deixou claro que estava ali para apagar qualquer dúvida sobre sua superioridade. Ele controlava o ritmo e alterava entre wrestling e strike, deixando Masvidal desconfortável. No segundo round, veio o momento que chocou o mundo. Usman desferiu uma direita limpa, perfeita, no queixo de Masvidal. O impacto foi tão brutal que fez suor voar em câmera lenta, uma imagem que virou símbolo do evento. Foi o primeiro nocaute sofrido por Masvidal no UFC, o que tornou o momento ainda mais impactante. Francis Ngannou vs Stipe Miocic. No topo da lista, temos um dos nocautes mais devastadores e simbólicos da história do UFC, Francis Ngannou vs Stipe Miocic 2, no UFC 260. O peso da luta era imenso. De um lado, o desafiante Ngannou, com um poder de nocaute que parecia saído de um filme. Do outro lado, Stipe Miocic, o campeão peso pesado mais dominante de todos os tempos, conhecido por sua inteligência no octógono e habilidade de neutralizar qualquer adversário. Desde o início, ficou claro que não seria uma luta comum. Ngannou entrou no octógono diferente, focado, paciente e mais técnico do que nunca. Ele não apenas evitou as armadilhas de Miocic, mas mostrou que estava preparado para cada movimento do campeão. O momento decisivo veio no segundo round. Ngannou desferiu uma sequência de golpes que colocou Miocic em apuros. Quando o campeão tentou responder com o direto, Ngannou, com reflexos impressionantes, contra-atacou com um gancho de esquerda avassalador. O impacto foi tão forte que Miocic caiu imediatamente. O mundo do MMA testemunhou o surgimento de um novo rei dos pesos pesados. E aí está, galera, os 10 melhores nocautes da história do UFC. Esses momentos nos lembram porque amamos tanto esse esporte. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta qual desses nocautes foi seu favorito. Até a próxima. E lembre-se, no octógono, um segundo pode mudar tudo.